Financiamento Procultura RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Me deixa desafinar, eu tenho direito. Me deixa desafinar. A BD já teve os processos de criação e processos musicais em si mais diversos, né? Mas geralmente muita coisa é baseada no improviso, assim, por incrível que pareça. Desde o começo da banda a gente foi muito de improvisar, assim, alguém tocava uma base numa guitarra ou no baixo ou uma batida que fosse, assim, e eu ia lá e inventava uma letra em cima disso, ou alguém cantava alguma bobagem e eu transformava numa letra. Então sempre no começo teve isso daí. Com o tempo houveram momentos diferentes, assim, na hora de criar, por exemplo, Matelaceu, acho que foi um momento bem específico, que foi uma música que eu inventei ela na cabeça inteira, porque tinham pedido para mim escrever a letra para uma revista. E eu inventei a letra já com a melodia na cabeça. E eu não queria perder aquela melodia, porque as outras músicas, às vezes, eu inventava ela com melodias na cabeça, mas elas acabavam mudando a partir da base que os outros guri mostravam. Mas Matelaceu eu senti que era uma música que tinha uma melodia a fuder, assim. Então daí eu cantei pro Sai e ele tirou a melodia nota por nota. Eu acho que foi a primeira vez que a gente fez exatamente isso daí. Muita coisa a gente criou também durante a gravação dos discos, assim. A gente tinha umas bases, coisas muito simples, e muitas vezes dentro da gravação de um disco essas coisas cresciam, né? Às vezes era só uma guitarra base e a gente ficava cantarolando pedaços de outras guitarrinhas que podiam surgir por trás disso, ou às vezes só tinha essa mesma guitarra base e um baixo, e a gente pensava em teclados 1000, assim. Muitas dessas coisas de arranjos surgiram, claro, né, na hora do disco, porque eu acho que é assim que é natural. Mas muitas coisas nasceram prontíssimas no primeiro ensaio. Primeira vez que a gente tocou certas músicas. Eu acho que Cassete é uma música do primeiro disco que ela nasceu prontíssima, assim, com letras gigantes, a gente só depois teve que cortar pedaços de letras, assim. Outras músicas, assim, mais do segundo disco também vieram bastante prontas e daí já foram mais compostas, assim. Bromélias foi uma música que a gente compôs bastante sobre as nossas saudades, que a gente estava morando em São Paulo e a gente estava com saudade do pessoal daqui de Porto Alegre, saudade das nossas famílias, saudade das namoradas e tal. E ao mesmo tempo a gente sentia que estava acabando o nosso tempo em São Paulo ali, porque nosso prazo de validade já estava vencendo. E a gente já estava sentindo saudade também das coisas de São Paulo. Então era uma música muito sobre essa saudade e a gente criou uma letra gigantesca para ela, não só minha, mas de todo mundo, assim, todo mundo chutou várias frases. E no final acho que acabaram ficando basicamente só as minhas, não sei se nem lembro mais de quem são todas aquelas frases que estão na música, mas a gente encurtou bastante. E a gente acabou fazendo a música contando uma historinha, ao contrário do que antes ela tinha sido bolada, assim. E outras músicas tantas foram surgindo aos poucos. A minha música preferida da BD, não tem como não ser... Claro, cada disco o cara tem uma música preferida, mas a minha música preferida da BD não tem como não ser, mesmo que mude, porque ela significa muito pra mim, porque ela teve um efeito muito louco na minha vida pessoal, assim. O Pila uma vez entrou no carro do Pedrão, que era o nosso baterista, e o Pila tocou uma base com umas notas diferentes, assim. Eu não sabia que aquilo se chamava dissonância, porque eu não entendo nada de música. E aí o Pila tocou essas notas estranhas e eu, tri bonito isso. E na hora eu cantei já a melodia, o tananana, só que eu disse, meu, isso existe. Eu acho que não sou eu que estou inventando isso. E daí a gente ficou quieto, assim. Eu jurava que era a música do Quer Namorar Comigo, do Silvio Santos, cara. Eu tinha certeza. Daí eu fui ouvir ela e não tem nada a ver com o Mesmo Que Mude. Eu estava completamente errado.
depois disso eu fiquei com aquela música na cabeça, com essa melodia na cabeça, e um dia, caminhando assim na rua, eu inventei toda a letra numa sentada só, assim. Um processo que foi igual só em outras 2 vezes. Com Melissa, que foi toda a letra feita a partir da frase que eu falei brincando pra Melissa lá no começo da banda, que se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Depois eu cheguei em casa, tava no banheiro e imaginei toda a música inteira e cantei. Depois, com o Mesmo Que Mude, aconteceu a mesma coisa, uma música inteira veio pra mim inteira, assim, a letra inteira, as 2 estrofes, com pequenos detalhes que foram ajeitados um pouco antes da gravação. E depois, mais tarde, teve uma música inteira que veio pra mim, que foi Me Deixa Desafinar, que eu tava também acabando um namoro. As duas situações, Mesmo Que Mude e Me Deixa Desafinar, foi final de 2 namoros diferentes, assim, e eu caminhando na rua e Me Deixa Desafinar veio também inteira na minha cabeça, só que ela foi diferente, porque eu cheguei na casa de uma amiga minha e disse, me dá o violão, e eu mal sei tocar violão, mas eu, por alguma razão, eu senti que eu saberia tocar ela também, e eu saí tocando também o Me Deixa Desafinar. Tem outra música também que eu fiz para essa mesma namorada do Me Deixa Desafinar, que é o Eu Quero Morar em Marte, que também ela surgiu na minha cabeça, só que essa eu fui compondo aos poucos e também foi uma das que eu fiz no violão. Mas são muito poucas as músicas que eu faço no violão, e muitas das músicas que mais é assim, os guris saem tocando e eu saio cantando em cima. Hoje em dia a BD tá voltando muito pro processo criativo do começo da banda, que é esse processo de sair tocando e eu sair cantando em cima, o que me diverte muito mais, o processo de compor, ir para casa de alguém e ficar matutando a respeito de uma letra, isso eu acho meio cansativo e eu me sinto menos... Não me sinto tão importante nesse negócio, apesar de eu ser a pessoa que senta lá e escreve a letra mesmo. Mas eu não me sinto tão participativo quanto é gratificante o processo de tu inventar uma coisa na hora e essa coisa já ser aproveitada e tu sentir, agora nasceu uma música. Esses dias a gente estava num show aqui em Porto Alegre e a gente chamou a participação do Pedro Porto, né, para subir no palco, que o Pedro Porto já tinha tocado com a BD há um tempo atrás. Ele subiu e a gente saiu tocando uma jam, assim, uma brincadeira qualquer. E eu inventei na hora uma letra que eu já vinha desenvolvendo há um tempo, mas sem seriedade, assim, na brincadeira. E foi demais o resultado, porque acabou... Depois que eu cantei toda essa letra, estava todo o público cantando a letra inteira como se fosse uma música antiga nossa e há muito tempo já conhecida. E virou assim, tipo, a gente teve que lançar ela na internet no outro dia, porque estava todo mundo pedindo o tal do Alá Minuta All The Time. Então, os processos de criação não existem regras, pelo menos não na BD. As coisas que